Estamos diante de uma narrativa bíblica que é bastante conhecida por todos nós, dos milagres mais conhecido, pois é conhecido como o sétimo e último milagre operado por Jesus, milagre público. É interessante que o capítulo 11, esse milagre, ele traz duas reações. A primeira reação é despertar a fé daqueles que viriam o milagre e acreditaria no Cristo, Jesus de Nazaré. A segunda reação seria por parte daqueles que estavam perseguindo Jesus. E é interessante falar que esse milagre, logo após ele, esse milagre é o que culmina na morte de Jesus Cristo. Interessante que depois desse milagre, homens que procuravam matar Jesus, enfurecidos, ficaram mais ainda, e até o próprio Lázaro depois queria matar, acabar com a sua vida. Interessante que o capítulo 11 revela-nos que tem uma família da cidade de Betânia, da aldeia de Betânia, que estava vivenciando uma crise familiar. Diz o texto que o homem da casa, por nome de Lázaro, estava enfermo, estava doente. E é interessante que o próprio texto faz questão de dizer que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro, seu irmão. Mas o fato de Jesus amar esta família não deixou eles isentos de passar por tal situação. Eu costumo sempre frisar isso, e é de bastante importância para nós, porque o fato de eu servir a Jesus, o fato de eu amá-lo e o fato dele me amar, não me deixa em uma estufa espiritual, não me deixa blindado das adversidades da vida. Isso aqui é uma integração muito interessante que algumas pessoas têm em si. Eu sou fiel a Deus, eu temo a Ele, mas olha a situação que eu estou, olha a provação que Deus está permitindo. E esse texto nos mostra que o fato de Jesus amar esta família não deixou eles isentos de passar por uma crise na sua casa. É interessante que o texto diz que Jesus estava em uma distância de 30 quilômetros de distância da aldeia de Betânia, e quando eles entram em crise, logo esta família procura um recurso, uma situação, procura logo algo imediato para socorrer Lázaro, e eles mandam uma mensagem até Jesus, dizendo: aquele a quem tu amas está enfermo. Isso aqui é interessante, porque a primeira coisa que eles buscaram foi o socorro de Jesus, porque eles sabiam que Jesus amava aquela família, e logo quem ama tem pressa em socorrer. Quem ama tem pressa em ajudar. E eu creio que o pensamento deles era: vou mandar uma mensagem até Jesus, e ele já esteve aqui diversas vezes, e a situação agora é urgente. Lázaro está doente, ele vai vir imediatamente socorrer Lázaro. Mas é interessante que o texto diz que quando Jesus ouve
não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Glória a Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E o texto diz que Jesus fica 2 dias no local onde ele estava. Quando Jesus recebe a mensagem, Lázaro já estava morto. Um dia de viagem do mensageiro, 2 dias Jesus fica no local onde ele estava, e um dia Jesus desloca da região onde ele estava em direção à casa de Marta. Quando Jesus recebe a mensagem, Lázaro já estava morto. Mas Jesus olha para o mensageiro. Jesus sabia, irmãos, mas olha o que ele diz: esta enfermidade não acabará em morte. Parece que o que Jesus está dizendo contradiz a lógica. Porque se Lázaro já está morto, porque ele está dizendo que não vai acabar em morte? Parece que o que Jesus está dizendo não tem lógica alguma. E realmente, Jesus trabalha na contramão da lógica. Quando alguém olha para uma situação que já era para ele, Jesus olha e diz: ainda tem jeito. Quando alguém olha para alguém que está num estado deplorável e diz: esta aí já era, Jesus olha e diz: ainda tem jeito, eu ainda trabalho. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está diante de uma situação que talvez Jesus te fez uma promessa, falou algo ao teu respeito, mas está acontecendo tudo ao contrário. Jesus está dizendo para alguém: apenas confia no que eu te falei. Mas irmão Lucas, Deus falou que ia ser assim, e está acontecendo assim. Confia na palavra que Ele falou. Mas irmão Lucas, Deus me fez uma promessa, está acontecendo tudo ao contrário. Continue acreditando no que Deus falou, porque a situação que você está vivendo, o momento que você está vivendo, não anula a sua promessa, não anula a sua palavra, não anula o que Ele te falou. E isso aqui é interessante porque, como eu disse, quem ama tem pressa, mas Jesus fica 2 dias, irmãos. E quem está aflito na casa da família está dizendo: Jesus está tardando, já era. Porque Ele não veio? Porque Ele não veio nos socorrer? Porque Ele não estava aqui? E eu aprendo uma lição com esse texto, que Jesus não trabalha por agendas humanas. Ele não trabalha do jeito que eu quero. Ele não faz do jeito que eu quero. Ele trabalha por agenda celestial. Ele faz na hora dele, no tempo dele. E o tempo de Deus, Ele nos molda e trabalha em nós. Se tem uma coisa que é difícil, é esperar o tempo de Deus. Porque nós somos agoniados, nós queremos do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. Mas Jesus só entrega quando nós estamos preparados. E não tem esse negócio de que Deus está preparando, não, já está preparado, mas Ele só dá na hora certa, só entrega na hora certa, só faz no tempo certo. É por isso que Deus está falando para alguém aqui: espera o meu tempo, aguarda a minha hora, porque o que é Deus já está planejado, o que é Deus já está preparado. Deus está falando para alguém aqui nesta noite: apenas aguarde a hora, porque nesse período de tempo eu estou te moldando, eu estou te preparando, eu estou tirando aquilo que é para tirar, porque quando eu colocar nas tuas mãos, porque quando eu fazer, será para a minha glória, para a minha glória, para a minha glória.
Bíblia diz que Jesus está indo com uma grande multidão em direção à casa de Jairo, porque ele se ajoelha aos pés de Jesus, cai aos pés de Jesus, implorando que ele fosse até a sua casa, colocasse as suas mãos sobre o seu filho que estava doente, estava enfermo. Jesus está indo com uma grande multidão em direção à casa de Jairo. De repente surge uma mulher anônima, que a Bíblia não fala o seu nome, só fala a respeito da situação que ela estava vivendo. Era uma mulher que estava padecendo de um fluxo de sangue há 12 anos. No meio da multidão, diz o texto que ela toca na orla da veste de Jesus, interrompe a multidão e a multidão paralisa. Naquele intervalo de tempo que ela toca, que a multidão para, que ela é curada, o filho de Jairo que estava na sua casa, diz o texto, morre. De repente o mensageiro chega até Jairo e diz: ô Jairo, não incomodes mais o mestre, porque o teu filho já está morto. Ô Jairo, não adianta mais ir em direção à tua casa não, porque já era. Jesus está escutando o mensageiro falar, olha para Jairo e diz: Jairo, crê somente. Calabachura mais. Porque quando para o homem não tem mais jeito, para mim ainda tem jeito. Porque quando para o homem está atrasado, ainda está dentro do meu tempo. Porque quando o homem olha e diz: já era, não tem mais jeito, ainda está dentro do meu cronograma, ainda está dentro da minha agenda. E Deus está falando para alguém aqui, eu não sei quantos anos já passou, quem sabe 10, 15, 20, eu não sei, mas Deus está falando para alguém aqui: espera o meu tempo, aguarde o meu tempo, porque o que eu falei a teu respeito ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. Deus está dizendo: continue acreditando, continue confiando, porque ainda está de pé. No Evangelho segundo escreveu João, aparece a palavra pelo menos 7 vezes, a palavra hora. Jesus queria deixar uma coisa clara, que a minha hora não é a hora dele, o meu tempo não é o tempo dele. Ele trabalha do jeito que quer e na hora que quer. Deus está dizendo: não adianta ficar agoniado, não adianta ficar agoniado, porque se eu falei, eu vou fazer. Deus está falando para alguém: só permaneça orando, acreditando e confiando na minha palavra. Diz o texto que Jesus fica 2 dias onde estava, e de repente ele olha para os discípulos e diz: vamos até Lázaro, até a aldeia de Betânia, porque Lázaro dorme. Os discípulos imediatamente olham para Jesus e dizem: mestre, se dorme está bem. Outro olha para Jesus e diz: agora há pouco homens queriam te matar e tu quer retornar para lá. Jesus olha para ele e diz: não há 12 horas por dia, se alguém anda de dia, se alguém anda de noite tropeça, mas se anda de dia não tropeça, porque nele há luz. E diz o texto que Jesus olha e diz: vamos ter com Lázaro. Diz o texto que Jesus olha para o discípulo e diz: mas eu folgo por amor de vós, de que não estivesse, para que vocês creiam em mim. Isso aqui é interessante, irmãos, porque anteriormente nos evangelhos é registrado que Jesus curou um homem à distância.
Jesus poderia curar Jairo, Lázaro à distância. Jesus poderia liberar uma palavra para que ele fosse curado, mas Jesus permite. Isso aqui é interessante e traz algumas indagações. Muitas das vezes, como estamos enfrentando situações, porque Deus permite tal situação? Porque Deus não resolve imediatamente. Aí tem algumas pessoas que dizem que parece que eu nasci para sofrer. Mas Jesus está dizendo: eu estou permitindo tudo isso, porque o que eu vou fazer na tua vida será coisa grande. É por isso que você não está entendendo nada do que está acontecendo na tua vida. É por isso que cada prova que Deus permite, você não entende nada. E às vezes você indaga a Deus, pergunta a Deus, mas Deus está dizendo para alguém: eu estou permitindo tudo isto, porque eu estou te moldando, estou te preparando, porque o que eu vou fazer na tua vida será coisa grande, porque o que eu vou fazer na tua casa será coisa grande, porque o que eu vou fazer na tua família será coisa grande. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: apenas creia e aceite a minha vontade sobre a tua vida, porque hoje eu te permito sofrer, mas amanhã eu trago a vitória. Jesus, quando pisa os pés na aldeia de Betânia, antes de chegar na aldeia, Marta soube e foi em direção a Jesus. E quando chega diante de Jesus, Marta olha para Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto tu pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus olha para Marta e diz: Marta, teu irmão irá ressurgir. Marta olha para Jesus e diz: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, oh Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus está falando para alguém aqui, porque não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele. Não há situação que Ele não possa fazer. E o Evangelho, segundo escreveu João, ele faz questão várias vezes de falar a respeito do eu sou. No capítulo 6, verso 35, ele olha para os discípulos, para a multidão e diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Interessante, porque quando Jesus diz, alguns teólogos dizem que esta é uma das maiores revelações de Jesus Cristo. Quando ele diz: eu sou. Isso aqui é uma das maiores revelações, irmãos. No capítulo 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. No verso 10, ele diz: eu sou bom pastor. 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 15, verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. No capítulo 8, Jesus diz: na verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu
Deus. João, escrevendo Apocalipse, diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus está falando para alguém: eu não me importa a situação que você está vivendo, eu sou aquilo que você precisa, eu sou aquilo que você, se precisar de pão, eu sou o pão que te alimenta, se precisar de luz, eu sou a tua luz. Marta se retira da presença de Jesus. Em secreto chama Maria, e diz o texto que Maria veio. Quando chega diante de Jesus, é as mesmas palavras. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É as mesmas palavras, mas a atitude é diferente. Porque Marta fala olhando para a sua face, e Maria fala olhando para os seus pés. Nos evangelhos, Maria aparece 3 vezes, e todas as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. No capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, verso 39, enquanto Jesus estava ensinando, Marta estava ocupada com os afazeres da casa, preparando as coisas, e Maria estava aos seus pés para aprender. A primeira vez que ela está aos pés de Jesus é para aprender. A segunda está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Ela está aos pés para chorar. A terceira vez está no capítulo 12, quando ela derrama aquele unguento nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Esta última vez ela não está nem aos pés para aprender, nem aos pés para chorar, ela estava aos pés para agradecer. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Talvez está na fase de aprendizagem, está apenas ouvindo. Talvez está na fase de choro, pedindo a Deus em favor de alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para alguém aqui nesta noite: quem está aos pés para aprender, aos pés para chorar, se prepara que o tempo de agradecer também chegará. Eu quero dizer uma coisa para alguém aqui nesta noite. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas se prepara que terá um tempo de adoração na tua vida, e esse tempo será de gratidão a tudo que Deus fará na tua vida. Eu não sei se você crê, irmãos, no que Deus está liberando para alguém aqui nesta noite, mas Deus está falando para alguém: chegará um tempo que tu estarás aos pés de Jesus, mas desta vez não será só para chorar, mas estará com o espírito de gratidão, agradecendo a Ele por tudo que Ele fará na tua vida, na tua casa. E por meio desse texto eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Se prepara para louvar Ele, para agradecer. Se prepara que o tempo, o culto de ação de graça chegará na tua vida. Deus está falando: é questão de tempo para o que eu vou fazer na tua casa, é questão de tempo para o que eu vou fazer na tua vida. Se eu falei que vou libertar, eu vou libertar. Se eu falei que vou curar, eu vou curar. Se eu falei que vou abrir, eu vou abrir. Se prepara para cantar, se prepara para cantar, se prepara para louvar o nome dele, porque ele fará maravilha na tua história. Levante as mãos para adorar ele, porque ele está falando para alguém aqui nesta noite: se prepara que o tempo está chegando para nós.
Tem pessoas que querem estar em tantos lugares, mas o melhor lugar e mais alto para si estar ainda é aos pés dele. Segundo, tem recursos que você só vai encontrar nos pés de Jesus. Tem pessoas que batem tantas portas, tem pessoas que procuram tantos meios, tem pessoas que procuram amigos, tem pessoas que procuram políticos, tem pessoas que procuram autoridades, mas tem recursos que você só vai encontrar aos pés de Jesus. Tem situações que só vai ser resolvida aos pés de Jesus. Tem coisas que só vai mudar quando você dobrar o seu joelho nos pés dele. Tem portas que só vai se abrir quando você se ajoelhar aos pés dele. Tem curas que só vai acontecer quando você entender que só está, o teu milagre só está aos pés dele. Eu quero dizer uma coisa para alguém esta noite. Deus nos convida. Esta noite Jesus nos convida para estar aos seus pés. É um privilégio. Aleluia. É um privilégio. Jesus olha para Maria, está chorando. As pessoas que estavam ali ainda em luto, porque o luto durava uma semana, amigos, curiosos, vizinhos, eu sei que tinha muitas pessoas ali consolando elas. Quando Maria sai da sua casa em direção a Jesus, algumas pessoas a acompanham. Quando Jesus vê ela chorando e vê a multidão se compadecendo, diz o texto que Jesus chorou também. E pergunta onde Lázaro estava. Ela olha e diz: vem ver. Quando Jesus estava chorando, aquelas pessoas olhou para Jesus, começou a conversar entre si, um olhar para o outro e disse: por que este que abriu os olhos do cego não poderia curar Lázaro desta enfermidade? Jesus chega diante do sepulcro. Ela estava sepultada há 4 dias. E a primeira palavra de Jesus não foi a Lázaro nem a multidão, foi aos homens que ali estavam: tirai a pedra. Eu sei que muitas pessoas já sabem, mas eu repito: tem coisas que é Deus que tem que fazer, mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. E tirar a pedra não era a função de Jesus, era das pessoas que estavam ali. Quando eles tiram a pedra, Jesus olha para o céu e diz: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Peraí, não tinha acontecido nada ainda, mas Jesus já estava dizendo: Pai, graças te dou, porque me ouviu. Porque na terra Lázaro ainda estava no sepulcro, mas na agenda de Deus já estava decretado que Lázaro ressuscitaria. Aleluia. Jesus olha para o céu e diz: Pai, graças te dou. Quando ele dá ordem para tirar a pedra, logo Marta indaga Jesus, dizendo: Senhor, já cheira mal.
texto aqui reflete as situações do passado que muitas das vezes nós não queremos mexer. Já está sepultado, mas tem coisa que Deus tem que trazer para curar. Às vezes o fato de Deus trazer coisa do passado não é para nos magoar. Às vezes é porque Deus quer tratar algumas coisas que ficaram para trás. Jesus quer curar feridas. Jesus quer curar situações que ainda te magoa, que ainda faz com que você sofra. Quando Jesus dá ordem para tirar a pedra, que eles tiram, Jesus dá ordem agora a Lázaro. Ô Lázaro, sai para fora. E alguns comentaristas bíblicos dizem que se Jesus não chamasse Jairo pelo nome, as pessoas que estavam todas sepultadas por aí ressuscitaria também. Porque a palavra de Jesus, irmãos, ela tem poder para trazer vida onde não existe mais vida. A palavra que sai da boca de Jesus, ela tem poder para trazer a existência daquilo que ainda não existe. É por isso que eu disse aqui no começo para alguém: eu não sei qual é a situação que você está vivendo, creia na sua palavra, acredite na sua palavra, guarde a sua palavra, porque você pode viver um momento que parece que não tem mais jeito, mas a palavra dele tem poder para trazer a existência daquilo que ainda não existe. Quando Lázaro sai, diz o texto que Lázaro está todo enfaixado, pés, mãos, as faixas estão envoltas no seu corpo, e Lázaro tem uma dificuldade para andar, e de repente vem a terceira ordem de Jesus: tirai as faixas. Tirai aquilo que está prendendo Lázaro de andar novamente. Tirai aquilo que está impedindo Lázaro de se locomover novamente. Porque agora eu tenho uma veste nova para Lázaro. Tirai as faixas. Porque faixa é de defunto. E agora vem uma veste de quem está vivo. Vivo. E eu quero terminar essa mensagem falando para alguém aqui nessa noite. Eu não sei o que ainda te prende. Eu não sei o que ainda está envolto em você, impedindo de você avançar, impedindo de você progredir, impedindo de você viver um tempo novo de Deus. Esta noite é a noite de ser tirado todas as faixas, tirado tudo aquilo que prende você, tudo aquilo que impede você de dar um passo novo, uma direção nova. Jesus está falando para alguém aqui esta noite é a noite que eu tiro as faixas. E quem não estava conseguindo andar, agora vai começar a andar novamente. Passos espirituais. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Porque eu estou crendo no milagre que Deus está liberando para nós aqui nesta noite. Eu creio no tempo novo que Deus está trazendo para nossas vidas aqui nesta noite. Eu creio na cura que está sendo liberada para nossas vidas aqui nesta noite. Eu não sei se entrou alguém enfermo aqui nesta noite, mas existe uma palavra de cura para a tua alma.
espiritual. Eu não sei se as feridas é física. Eu não sei se as feridas são psicológicas, eu não sei. Mas esta noite Deus está trazendo cura. Esta noite Deus está trazendo refrigério. Eu quero convidar alguém para louvar o hino aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia a Deus.